fora do barco. E disse ele, abre aspas, e ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou, salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? Fecha aspas. Mateus, capítulo 14, versículo 29, dos versículos 29 ao 31. Em um ímpeto de fé, Pedro obedeceu à ordem de Jesus e começou a caminhar sobre as águas. No entanto, ao reparar na força do vento, teve medo. Pedro prestou atenção nas dificuldades. A atenção é a ação de aplicar o Espírito a alguma coisa. Pedro aplicou o Espírito na força do vento e deixou de aplicar o Espírito na palavra que Jesus lhe deu. Se você tem buscado a Deus, já ouviu o chamado de Jesus, já deu o primeiro e mais difícil passo, já saiu do barco, já está caminhando sobre as águas, é a sua fé que vai mantê-lo em pé, caminhando até o alvo. Cabe você aplicar o seu Espírito no Senhor Jesus, ignorando a força do vento. Não há alternativa para quem está caminhando sobre as águas. Longe. Não há. Calma aí, eu me perdi aqui. Caminhando pela palavra do Senhor Jesus. Ou você mantém a fé e continua a caminhada, ou você duvida e submerge. É vida ou morte. Vida pela fé, morte pela dúvida. Essa escolha tem que ser feita todos os dias. Cada passo é tão importante quanto o primeiro. Aplique seu espírito na palavra de Deus. Os ventos se farão audíveis, tentarão chamar sua atenção. Mantenha-se firme na obediência, um passo de cada vez. O vento prova sua fé, mas aquele que crê não desvia o seu foco. Aplica o Espírito naquele que o chamou, naquele que disse vem. Então, essa palavra aqui eu acho muito interessante, porque tem muitas pessoas que duvidam da palavra de Deus, e tal. E aqui a gente dá pra a gente imaginar um pouquinho, trabalhar nossa mente. Eu gosto de trabalhar com a mente, Jesus ele fazia isso, usava parábolas para as pessoas trabalhar um pouco a mente, imaginar. Aqui dá pra gente imaginar, por exemplo, o barco. O barco é as pessoas ali que estão aqui no mundo e tal, Mas quando você sai do barco e vai de encontro a Jesus, é porque você já tem a fé nele, você crê nele, E os outros que estão no barco, eles vão ver você andando sobre as águas, Então, quando você tem a fé de ir ao encontro de Jesus, você vai viver coisas que as pessoas que estão fora, que estão dentro do barco, Você vai viver coisas que elas não têm fé de viver, Que é andar sobre as águas. Mas a gente tem que manter nossa fé. Porque Pedro, ele não manteve a fé dele. Ele ele ouviu a voz de Jesus, assim como disse aqui na palavra, e ele foi. Só que ele começou a olhar para os ventos, olhar para as ondas e submergiu. Então quando a gente foca em Jesus, quando a gente vai lá e foca em Jesus, somente ele vai dar a força certa, a direção, Então se a gente olhar para os problemas que a gente está vivendo, para os problemas que está passando ao nosso derredor, a gente vai submergir, a gente vai cair. Vai cair. Não é, pode ser que caia. Não, vai cair. Então a gente tem que focar em Jesus. Que somente Jesus vai dar a força, vai dar a direção pra gente, conseguir andar sobre as águas. Pra gente viver o que aqueles que estão dentro do barco não vão viver, por falta de fé. Então se você tem a fé, você tá indo de encontro a Jesus, você crê nele, então você tem que andar sobre as águas, mas você tem que focar em Jesus, porque se você olhar para os problemas, vai cair, certo? Então vamos focar em Jesus para a gente continuar a nossa caminhada, sem olhar para os problemas, Não foca. Eu vi uma frase muito legal que
carrego comigo todos os dias na internet. Não foque no problema, foque na solução. Isso vale para tudo, né? Para tudo na nossa vida. A gente não deve focar nos problemas que tá passando. Tá, tem o problema. E aí, qual é a solução? O que eu posso fazer para resolver, né? Então é isso, gente. Vamos orar. Vamos lá. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu entro aqui agora na tua santa e gloriosa presença, meu Deus, para te agradecer por mais um dia de vida, meu Deus. E mais uma palavra que o Senhor nos está orientando, nos está, meu Deus, nos ajudando. Senhor Jesus, eu te peço que o Senhor nos dê direção, nos dê, meu Deus, a capacidade de focar em Ti, para que a gente possa resolver nossos problemas, meu Deus. Que a gente não foque nos problemas, nem nas ondas, nem nas coisas que querem tirar a nossa atenção. Porque se sairmos do barco, é porque confiamos em Ti. Se a gente sai da mesmice, sai daquele âmbito de pessoas que não confiam em Ti, é porque confiamos, meu Deus. Então, nos ajuda a manter nossa confiança em Ti. Porque só mantendo a nossa confiança em Ti, podemos caminhar e chegar próximos a Ti, meu Deus. E, meu Deus, nos ajuda a não olhar para as dificuldades e para os problemas, meu Deus. Porque assim nos manteremos de pé nas dificuldades, nas lutas, nas guerras, meu Deus. É isso que eu te peço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.